A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para mais uma aula pela graça de Deus. E a aula de hoje é a lição número 6, né, desse semestre. O semestre está sendo uma bênção, esse quarto trimestre de 2022, né, cujo tema desse trimestre é a justiça divina. E hoje vamos ter uma aula especial, irmãos. Essa aula de hoje ela tem 3 tópicos. O primeiro e o segundo tópico eu estarei dando a aula. O último tópico, quem vai dar a aula, vai aplicar a aula será o presbítero Luiz, né? E que você acompanhe essa aula, que você seja edificado por essa aula e que a graça de Deus, a presença de Deus esteja com você. Mais uma vez eu peço para você que curta o canal, siga o canal, compartilhe o canal. Na descrição aqui do vídeo e nos comentários vai ter 2 links. O link da rádio El Shaddai Vida, cujo nós temos um programa lá todos os sábados, das 2 da tarde às 4 da tarde, que é o programa Semeando a Palavra de Deus nessa rádio. E nós temos o link do Telegram, da página Semeando a Palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Entrando aqui na aula, irmão, nessa lição número 6, a justiça de Deus, nós vamos ter o texto áureo, que está em Salmos 18, 26, que diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Temos a verdade prática, que é: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Aqui, irmão, na introdução, né, e a leitura em classe é Ezequiel 14, verso 12 ao verso 21. E aqui na introdução, meu irmão e minha irmã, nós vamos verificar um ponto importantíssimo sobre essa justiça de Deus, né? Para entender essa justiça de Deus, nós temos que entender o que é essa justiça, que ela é diferente, irmão. De acordo com o dicionário Oxford, irmão, a palavra justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. Mas de acordo com o dicionário bíblico da Almeida, justiça, a palavra justiça, é o atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Então, Deus ele tem alguns atributos, irmão. Deus, ele é santo, é um dos atributos de Deus. Deus, ele é justiça, é um dos atributos de Deus, irmãos. E dentro desses atributos de Deus, dentro da justiça de Deus, existem 2 tipos de justiça de Deus na Bíblia, irmão. Existe a justiça conhecida como a justiça remunerativa, que é uma justiça que é o reflexo do amor divino, que recompensa aqueles ao qual são obedientes e crê na graça de Deus. É aquela justiça ao qual Paulo trata em Romanos capítulo 5, verso 1, que ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma justiça remunerativa, é uma justiça aquela, irmão, semelhante àquela que Deus, irmão, no jardim do Éden demonstrou para Adão e Eva, quando veste eles, irmão, com a veste, põe roupa em Adão e Eva, que ele simboliza a justiça divina, né? A misericórdia, a graça de Deus sobre Adão e Eva. E existe a justiça retributiva. É aquela justiça, irmão, que Deus ele vai punir o mal, ele vai punir o errado. Que Deus, irmão, ele pune o desobediente. Quando Deus aplica essa justiça de punição, Deus está cumprindo um dos seus principais atributos, irmão, que é o que é a santidade. Deus não tolera pecado, não tolera erro.
Então a justiça de Deus, ela tem a justiça que ela nos justifica pela graça e a justiça que ela vai ter que retribuir o mal, irmão. Da mesma forma que Deus é amor, Deus é justiça. Deus não é mais amor a chegar a um ponto de deixar o pecado passar despercebido. E Deus não é tão justiça a chegar a um ponto de Deus não ter misericórdia com ninguém, irmão. Matar todo mundo. Não. A justiça de Deus e o amor de Deus se iguala ao mesmo nível, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. O amor de Deus foi demonstrado por mim e por você na cruz do Calvário. Entendendo isso, essa justiça vamos trabalhar hoje, que é a justiça do julgamento, que Deus vai ter que punir o pecado, que é essa justiça que nós vamos estudar aqui nessa aula hoje. Amém? Espero que tenha dado para entender certinho a diferença dessas duas justiças. Justiça de hoje, dessa aula específica, da lição número 6, é a justiça que vai punir o pecado. Entrando aqui agora, irmão, no primeiro tópico da lição número 6, sobre a identificação do juízo divino, nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro, o discurso profético. O segundo, a primeira parte do oráculo. E o terceiro, descrição dos agentes do juízo divino. Aqui dentro do primeiro subtópico, o discurso profético, nós analisando o capítulo 14 de Ezequiel, do versículo 1 em diante, e analisando os capítulos anteriores, das aulas anteriores, a qual eu já dei aqui, estudamos, nós vemos, irmão, que Deus, ele não faz nada sem antes avisar, sem antes advertir. Deus não pune ninguém por acaso. Deus não é masoquista, Deus não gosta de fazer ninguém sofrer. Deus não gosta de ver ninguém sofrer. Mas Deus, irmão, sendo santo, e ele não pode suportar o pecado e não tolera o pecado, e onde ele habita não existe pecado, porque Deus é santo, livre de erro, livre de impureza, livre de sujeira. Deus, ele pune o erro e pune o pecado. E a palavra de Deus diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Da mesma forma, irmão, no Novo Testamento, eu e você e a igreja, ela tem a responsabilidade de advertir o mundo do que está para vir. E a palavra de Deus diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, a Bíblia diz, e disse-lhe, ide por todo o mundo, é a ordem para mim e para você, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Falar toda a palavra de Deus, pregar a toda a criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus, ele avisa, Deus, ele falou. E Deus, irmão, ele dá oportunidade para o homem se arrepender. Nós vemos isso no Salmo 7, verso 11 e 12, que diz assim, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado. Então, irmão, Deus, ele adverte, Deus, ele avisa. E o contexto e o cenário aqui do capítulo 14 de Ezequiel, acontece diante de uma situação onde, quando você lê os primeiros versículos de Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 ao 10, você vê que os anciãos, eles vêm até Ezequiel pedir resposta. E o livro de Ezequiel, ele registra pelo menos 3 vezes uma comitiva de ancião, que assim eles são chamados, de Israel, vindo até Ezequiel. E eles também são chamados de anciãos de Judá. Você vê essas comitivas em Ezequiel capítulo 8, verso 1, Ezequiel capítulo 14, verso 1 e Ezequiel capítulo 20, verso 1. Eles vêm até o profeta para pedir uma resposta, para pedir alguma direção. E quando lemos Ezequiel 14, verso 1 ao 11, vemos que esses homens eles vieram até Ezequiel. Só que quando eles vieram, eles são corrigidos por Deus, irmão. Olha o que Deus diz, usando o profeta, Ezequiel 14, verso 1 ao 3. E vieram a mim,
alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus, irmão, fala isso para o profeta, que o profeta, irmão, começa então, ao decorrer do capítulo 14, do verso 1 em diante, a falar, a corrigir, a disciplinar, meus irmãos. O segundo subtópico aqui agora, cujo tema é a primeira parte do oráculo, que o base desse segundo subtópico é o versículo 13, que a palavra de Deus diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Nesse versículo aqui, analisando a primeira parte do oráculo, do aviso de Deus, né, que Deus usa Ezequiel para falar, nós vemos que Deus é o Senhor. Porque Deus diz aqui, quando uma terra pecar contra mim. Isso ensina, irmão, e mostra que Deus é o dono do mundo. É o Senhor dos céus e é o Senhor da terra e de toda a humanidade. E toda a humanidade deve prestar contas a Deus, em reverência a Deus. Nós vemos em Romanos capítulo 2, verso 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, irmão, todas as nações da terra e do mundo, elas serão julgadas por Deus. Aqueles que têm a Bíblia, que conhecem o Evangelho, serão julgados com mais rigor ainda daqueles que não conhecem, que não têm uma Bíblia, que nunca ouviu falar da palavra. Mas toda a terra, irmão, ela prestará conta com Deus no grande dia do julgamento. E Deus aqui, ele mostra que a terra pecando contra ele. Segundo ponto nesse versículo aqui ainda que a gente podemos analisar, é o grau do pecado. Gravemente se rebelando, irmão. Isso mostra, irmão, que são pecados cometidos contra Deus, desafiando as leis do próprio Criador, blasfemando e desafiando, irmão, o dono da terra, o dono do mundo, gravemente, irmão, né? O contexto dessa profecia aqui de Ezequiel, desse ponto do capítulo 14 de Ezequiel, é que o próprio povo de Deus estava cometendo abominações, coisas terríveis. Um terceiro ponto que nós podemos avaliar aqui nesse versículo 13 ainda, do capítulo 14 de Ezequiel, que é a primeira parte do oráculo, é que Deus castiga aqueles que pecam contra ele. Deus diz: estenderei a mão contra ela, contra a terra que pecar gravemente contra mim, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Deus diz, irmão. E isso mostra que Deus, ele retira a sua bênção da terra que peca contra ele, causando o quê? Situações, crise econômica, pestilência. Nós vimos há pouco tempo agora, o mundo saiu da pandemia, né? Onde o mundo inteiro gemeu e teve milhares de mortos, irmão, por apenas um vírus. Isso foi por acaso? Não, irmão. Nós estamos vivendo uns dias que a humanidade tem feito coisas feias, coisas que é vergonhoso até para falar. A humanidade hoje tem pecado ao baixo do sol do meio-dia, sem medo de errar, irmão. Estão pecando e induzindo os outros a pecar. Você quer ver um belo exemplo de uma nação, de um país que está afundada no pecado, porque cometeu graves erros, pecando contra o Deus de Israel, gravemente, irmão. Vou mostrar para você um vídeo da Argentina. A Argentina, que era uma potência, uma grande nação, que você deve saber hoje, que está passando
por uma crise econômica fora do comum. E alguns especialistas já disseram que ela está caminhando pelo mesmo destino da Venezuela. Só que antes dessa crise se instalar no país, na Argentina, irmão, em 2020 não estava dessa forma que está hoje em 2022. Em 2020, a Argentina cometeu um grave erro, irmão. Aprovou o aborto, irmão. Veja só a comemoração desse país diante de comemorar matar criança, irmão. Matar criança é mais fácil fazer um aborto na Argentina do que fazer uma cirurgia de câncer ou qualquer outro tipo de cirurgia. Veja esse vídeo que passou em diversos telejornais da nossa nação. Veja o vídeo. A lei que autoriza o aborto foi aprovada pelo Senado da Argentina. A proposta era a promessa de campanha do presidente Alberto Fernandes. As mulheres agora têm direito de interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª semana da gestação. A multidão explodiu em comemoração em Buenos Aires, assim que foi anunciado o resultado da votação no Senado. Passava das 4 da manhã. Foram 12 horas de debate até que a lei fosse votada. Do lado de fora do Congresso, manifestantes pró e contra o aborto pressionavam os parlamentares. Acredito que as pessoas não são descartáveis, disse este homem contrário à nova lei. Não se deve trazer ao mundo um filho que não foi desejado, disse esta militante a favor do aborto. O placar do Senado foi apertado. A lei de interrupção voluntária da gravidez foi aprovada com uma vantagem de 9 votos. Houve festa, abraços e lágrimas. Eu tive 3 filhos e foram desejados. Os amei, mas também entendo a situação de muitas mulheres, disse essa manifestante. Já a jovem Rosil, de 18 anos, lembrou do número de mulheres que morreram por não ter condições de fazer o procedimento de uma forma segura. A lei, que considera crime a interrupção da gravidez, era de 1921 e só permitia o procedimento se a gestação fosse o resultado de um estupro ou se a mãe estivesse em risco. Estima-se que 500 mil de abortos são realizados a cada ano no país. Em Buenos Aires, por volta de 80 mulheres morreram nos últimos 5 anos em decorrência de procedimentos clandestinos, que levaram também a 18 mil internações. Apesar de ter sido uma promessa de campanha do presidente Alberto Fernandes, a legalização da interrupção da gravidez é o resultado de 25 anos de militância das mulheres argentinas. A educação é parte importante do pacote de propostas da nova lei, que prevê educação sexual para os jovens nas escolas e estipula ajuda às mulheres que quiserem prosseguir com a gravidez, mas que não tenham condições financeiras. Vimos no vídeo, irmãos e irmãs, algo que chama a atenção, né? Pessoas chorando de alegria, porque agora pode assassinar crianças de até 4 meses de gestação, né? Que é a 14ª semana de gestação, onde o rosto da criança já está completamente formado, onde os pés, as mãos, as unhas estão em crescimento, né? Pessoas comemorando o assassinato de crianças, né, no ventre da mãe, né? Onde a palavra de Deus diz, irmão, em Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profetas às nações. Sem dúvida, isso é um tipo de aprovação de lei, irmão, aonde tem a mão do diabo influenciando essas pessoas, irmão, carnais e mundanas. Nós vemos no tempo de Moisés, onde Faraó determinou a matança de todo o sexo masculino. Nós vemos o Alexandre o Grande, quando ele determinou a matança de crianças, irmão, ao redor de Belém, né, irmãos? Então, irmãos, isso é algo triste. E a Argentina comemorou isso em 2020. E como é que a Argentina está hoje, irmão? Como é que a Argentina está a situação dela? A situação dela está indo para a miséria, para a fome e o desemprego em massa. Veja esse vídeo, irmão. Buenos Aires, the capital of Argentina, the largest city in the southern hemisphere. Remember, this is the Argentine, the beef capital of South America.
El nuevo Papa es Francesco I, argentino. Cuando piensas en Argentina, piensa en tintos, piensa en Mendoza y piensa en Malbec. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Números preocupantes y alarmantes de la pobreza en la República Argentina. Cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas. Caso único na história moderna, o caso de país muito rico se tornou ao longo de século país pobre. Argentina, el país de la fuga. Infinita la cantidad de empresas que cerraron. O Senado argentino aprova o projeto de lei que legaliza o aborto no país até a 14ª semana de gestação. Started as a peaceful demonstration, soon became a violent mob in downtown Buenos Aires. Es terrible lo que han hecho acá, es terrible, han destruido a la Argentina, han destruido este país. Así es, señores. Aumento da pobreza, dívida externa e uma inflação bem maior que a brasileira. A Argentina vive tudo isso e também uma crise política. Os números mais recentes aproximam o país da Venezuela, que registra o pior desempenho econômico na América do Sul. Ruas acostumadas com a dança, festas e comemorações. Agora o desafio é outro. A pobreza alcançou 44% da população em 2021. Contando os resultados negativos, a Argentina se aproxima da Venezuela, que tem o pior desempenho econômico da América Latina. Esse, irmão, é o resultado quando um país vai na contramão da palavra de Deus e comete pecados gravemente, se rebelando contra o seu próprio Criador. A Argentina, irmão, está tendo uma escassez de comida, de emprego, de tudo. E está indo para a beira do precipício, irmão. Por quê? Foi contra a palavra de Deus. Entrando agora no terceiro subtópico, descrição dos agentes do juízo divino. Vamos ter como base Ezequiel 14:17 e Ezequiel 14:21 dessa lição. E nós vamos ver, irmãos, que Deus, Ele é aquele que envia a bênção, que envia a prosperidade, irmão. Levítico 26, verso 3 ao 8 diz que se andares no meu estatuto e guardares os meus mandamentos e cumprireis, então eu vos darei chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vidima, e a vidima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará a espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000 deles. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. É uma promessa de Deus, irmão, para o povo que obedece a Ele, para um povo que serve a Ele e teme a Ele. Porém aqui, a descrição do juízo divino, nós vamos ver, irmão, no verso 17, Ezequiel 14, que Deus fala assim, ó: ou se eu trouxer a espada sobre a terra, e disser a espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, versículo 21, Ezequiel 14, 21, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Aqui Deus descreve, irmão, o que ele usaria para punir aquele povo. Nós vemos no versículo 17 e versículo 21 que Deus pune o seu povo e qualquer outro povo da terra que sai fora dos seus caminhos. E a forma que Deus pune um povo e pune uma nação é a seguinte coisa: pela espada. Representa o que? Guerra. E guerra traz o quê? Traz fome, irmão. E a fome ela pode vir pelo quê? Pela guerra, por problemas econômicos, irmão. Né? Pelo resultado de que a mão de Deus não está mais sobre aquele país, sobre aquele povo. E sob nocivas animarias do campo. Na época bíblica, existiam muitos animais ferozes, irmão. E Deus usava esses animais para punir o povo, irmão.
E simbolizando aqui no nosso meio hoje em dia, o que é que Deus pode usar como nocivas animarias? Deus pode usar o próprio diabo, irmão, para punir a nação, né? Como Martinho Lutero falou, o diabo está na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite, né, irmãos? Nós vemos também que Deus pode usar as pestes, doenças, irmão. Se você não sabe, a ciência descobriu que da mesma forma que não tem como contar as estrelas do céu, é a quantidade de vírus dormindo que tem no nosso planeta, irmão. Tem vírus em plantas, vírus na água, vírus no ar, vírus que só precisa de um hospedeiro para se instalar e vir uma nova pandemia, para você ter ideia. E um belo exemplo de castigo da parte de Deus que nós vemos na palavra de Deus, irmão, é quando Davi foi fazer a contagem do povo, cheio de orgulho. Está lá em 1 Crônicas 21, 9 ao 13, aonde Davi vai fazer a contagem do povo, irmão. E a Bíblia diz assim, ó: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor e a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. E aí, aqui é um tipo de forma, irmão, que Deus ele usou juízo para punir Davi. E assim como Deus puniu Davi, Deus ele pune as nações e ele pune as pessoas até hoje, irmãos. E a forma de Deus tratar, a forma de Deus disciplinar, Deus pode usar pessoas, coisas, a natureza, qualquer coisa Deus pode usar para punir uma nação, um povo ou uma pessoa. Irmão, entrando aqui no segundo tópico sobre a petição que Deus não atende, aqui nesse segundo tópico, a petição que Deus não atende, nós vamos ter 3 subtópicos, que são, primeiro, exemplos de intercessão pelo pecador. Segundo, um castigo inevitável. Terceiro, quando Deus não atende a oração intercessora de um justo. Aqui no primeiro subtópico do segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende, nós vamos ver exemplos de intercessão pelo pecador. Na Bíblia, irmãos, vemos alguns exemplos de intercessão que homens de Deus fizeram a Deus e Deus atendeu a eles. Vemos uma das primeiras intercessões na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 32, quando Abraão intercede por Ló. Vemos também, irmãos, intercessões de Moisés, irmão, que foram diversas, mas eu quero deixar aqui para você ler em Números 14, versículo 19 e versículo 20. Vemos também a intercessão do profeta Samuel em prol do povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 7, verso 5. E aqui, irmãos, em Ezequiel 14, vemos que Deus não aceitou e não aceitaria intercessão de ninguém. E o próprio Deus diz em Ezequiel 14, 20, ele relata 3 nomes de Deus na Bíblia, que mesmo se ele estivesse no meio de Judá, no meio da cidade de Jerusalém, Deus não ouviria a eles em prol do povo. Ezequiel 14, 20 diz: ainda que Noé, ou Daniel, ou Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho e nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua
justiça. E vemos também, irmão, no livro de Jeremias, Deus também fala para Jeremias falar para o povo. Jeremias 15:1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Irmãos, isso é muito sério. Quando Deus não escuta a intercessão de uma pessoa em prol de outra pessoa, isso revela que Deus rejeitou aquela pessoa. Que Deus, irmão, não aceita mais nada. Aquela pessoa chegou ao limite, irmão, e ela precisa ser punida por Deus. E quando Deus faz algo dessa maneira, dessa forma, isso mostra que Deus já tentou de diversas outras formas tentar resgatar ou mudar essa pessoa. Então, irmãos, a Bíblia é clara em mostrar para nós que sim, é possível uma pessoa pecar tanto, de tal forma que o próprio Deus, irmão, não aceita mais intercessão por essa pessoa. Aqui no segundo subtópico, do tópico número 2 ainda, nós vamos ver um castigo inevitável. O povo de Israel, irmãos, estava sempre pecando contra Deus. A palavra de Deus mesmo diz em Salmos 42:7 que um abismo chama o outro abismo. O povo achava, irmão, que pelo fato de Deus ter perdoado tantas vezes eles, como você vê na história ali no período dos reis, do início dos reis, você vê na história ali o período dos juízes e tantas outras formas ao qual Deus sempre foi perdoando, eles achavam que seria impossível, irmão, que Deus não faria isso com eles, que Deus não puniria eles, que Deus não castigaria eles, né? E o povo sempre estava cometendo pecados e erros contra o Senhor. E por isso o castigo era inevitável porque não poderia ser anulado, irmão. Todas as formas e jeitos Deus tentou, mas esse povo sempre continuou a pecar contra o seu Criador. Nós vemos uma situação semelhante em 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 a 25, que fala sobre os filhos de Eli, irmãos, que estavam na depravação total, fazendo a obra de Deus. E chegou um momento ali que a Bíblia diz que ele não escutaram seu pai, porque Deus os queria matar, irmão. Isso é muito sério, né? Isso mostra que o castigo de Deus, ele vem e não tem mais nenhuma forma de evitar, irmão. Quando o homem chega nesse nível, o homem, irmão, ele passou dos limites, né? As pessoas hoje em dia acham que Deus é bobo, que Deus é um velho gagá. A pessoa acha que você faz tudo, vive de qualquer jeito e Deus perdoa. Não é bem assim não, irmão. Nosso Deus, irmão, é amor, mas é justiça, irmão. Nosso Deus, irmão, é amor e justiça ao mesmo nível. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. E a justiça de Deus não anula o amor de Deus. Deus é justo. No terceiro subtópico aqui, quando Deus não atende a oração intercessora de um justo. O povo, irmão, eles não estavam mais pecando por inocência contra Deus. Eles estavam pecando com a plena consciência. A palavra de Deus é bem clara a respeito de pecados e erros cometidos, irmão, conscientemente, sabendo que estava errado. Na palavra de Deus, no capítulo 15 de Números, versículo 27 a 30, vai nos mostrar o que é um pecado cometido de mão levantada, um pecado consciente, e um pecado por ignorância, irmão, que não foi por querer. Olha o que a Bíblia diz, Números 15, 27 ao 30. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar. Quando pecar, por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoada.
para o natural dos filhos de Israel, para o estrangeiro que no meio delas peregrinar. Uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas, olha só, a primeira parte aqui do Coli fala sobre um pecado por erro. Não é algo planejado, não é algo, eu não sabia. Não é algo que ele sabia, é algo que ele não sabia, é algo sem querer, irmão. É algo sem ser arquitetado, planejado, você saber que aquilo é errado e fazer. Aí Deus diz aqui, ó, mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, isso representa o quê? Sabendo que é errado. Eu sei que é errado, mas eu faço. Eu sei que é errado, eu vou cometer. Aí Deus diz que seja dos naturais, que dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Fico alerta, irmão, para nós também da igreja. Israel se apostatou do Deus verdadeiro. Israel desviou do caminho da verdade. Israel, conhecendo a verdade, foi para o erro. Israel, conhecendo o caminho certo, foi para o caminho errado. Israel, sabendo o que era impuro, mesmo assim quis o impuro. Israel, vendo o que era mal, ainda foi para o lado que era mal, demonstrando, irmão, que estava indo de livre, espontânea vontade, consciente do que era errado. Pegaram o fogo com a própria mão, irmão. Em Hebreus 10, 26 a 29, nos dá um conselho, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidas vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Deus da aliança com quem foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Isso mostra, irmão, para mim cristão, para você cristão que está me assistindo nessa aula, o nosso pecado de um cristão convertido e salvo em Cristo, ele é muito pior, porque ele comete um erro conscientemente, irmão. Não é mais algo pela ignorância, é algo consciente. É por isso que Deus, irmão, a presença do Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, para nos santificar, para nos purificar a cada dia, para que nós não venhamos, irmãos, ser guiados pelo mundo e venhamos, irmãos, deixar de ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora no terceiro e último tópico, que é sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó, quem vai dar esse último tópico e a conclusão será o presbítero Luiz. Amém? Que Deus abençoe a você. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero irmão Luiz. Para quem não me conhece, eu sirvo ao nosso Deus na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, junto com o meu amigo, irmão Kleberson, que está me dando novamente essa oportunidade. Estamos aqui juntos para aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus, junto com esse canal abençoado que o Senhor está compartilhando a palavra, semeando a palavra de Deus. Amém? Hoje vamos falar do terceiro tópico, né, da lição número 6. Quem tem a revistinha em casa, quem está acompanhando os vídeos, a gente está estudando a lição bíblica do quarto trimestre de 2022, a justiça divina, né, baseado no livro do profeta Ezequiel, tá bom? O tópico número 3 vai falar um pouquinho sobre a intercessão. Esse tópico vai apresentar alguns homens justos perante a palavra do Senhor. Só que antes de eu entrar nesse tópico, né, onde o autor ele deixa bem claro sobre a vida de Jó, sobre a vida de Noé e também da vida de Daniel, eu quero relatar o que estava acontecendo no momento com o povo. O povo nas lições anteriores, como nós aprendemos aqui nesse canal, o povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Aprendemos que abominação no templo, onde eles estavam trazendo idolatria, coisas que abominavam, né,
a presença do nosso Deus, que aquilo que Deus não se agradava, o povo estava trazendo para a casa do Senhor. Na lição número 4 vai falar um pouquinho que Deus, ele vê toda essa situação e a glória dele vai se retirando da casa do Senhor. Ou, basicamente, quando a gente está falando sobre Judá, Jerusalém. Então, Deus estava totalmente se afastando sobre aquela situação. Luiz, mas o que específico, além da idolatria? O povo estava se apostatando da fé. E algo que me chama muita atenção, que a gente ainda vê nos dias de hoje, que as pessoas pensam, eu tenho um X tempo de crente, eu tenho um tempo com o Senhor, então eu já estou salvo. Não é nada disso. A presença do nosso Senhor tem que estar continuamente em nossas vidas. Assim como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele fala assim: apresentai-vos a Deus, primeiro, como um sacrifício vivo, santo, agradável ao nosso Deus, que isso é o culto racional. O que o apóstolo Paulo quis falar? Que a nossa vida cotidiana seja uma referência, seja um sacrifício ao nosso Deus, diferente do que estava acontecendo aqui. E isso o povo estava olhando essa situação falando, eu sou descendente de Abraão, o templo de Deus está aqui, então eu estou em paz. Eles não estavam ouvindo o verdadeiro profeta do Senhor. E na lição anterior, de número 5, falou um pouco sobre os falsos profetas. Porque o povo olha toda essa situação e ele estava imaginando que Deus jamais poderia destruir essa nação. Porém, Deus já estava determinando o juízo sobre Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Judá, não estava mais voltada para o nosso Deus. E com isso, a ira do nosso Deus se apresentou nessa cidade. Amém? Aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre o terceiro tópico, como eu comentei, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Eu vou ler um tópico aqui rapidinho com os irmãos, que é o mesmo da revista. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. O que o autor quis relatar não significa que eu vou colocar nos nossos dias para o irmão entender, tá bom? Para os irmãos entender. Não significa que o seu pai é pastor, a sua mãe é uma pastora, ou uma missionária, ou um missionário, significa que o filho está salvo. Eu e você, a gente tem que cada dia a gente santificar mais, a gente buscar mais, a gente adorar mais ao Senhor, porque o Senhor, Ele não está olhando quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe, Ele está olhando a nossa vida pessoal. Ele está vendo como é a nossa conduta. E através disso, como diz aqui nessa lição de hoje, através de atitudes que a cidade, que a nação estava tomando, veio a justiça do nosso Deus. Então, mesmo a gente vai ler aqui sobre a vida do justo Noé e Jó e também do Daniel, mesmo eles presentes, Deus ia destruir a cidade, porque tocou naquilo que era mais sagrado ao Senhor, entendeu? Então, o povo, ele totalmente se contaminou com as obras que não pertencem ao nosso Deus. Amém? O primeiro tópico vai falar assim: por que o povo rejeitou os profetas? A geração do profeta Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pela qual a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelo profeta. Esses argumentos podem explicar o porquê Ezequiel afirma, ainda que estivesse no meio dele 3 homens, o primeiro que a gente vai falar é sobre Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça,
livraria apenas a alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Amém? Então o autor dessa lição está relatando o quê? Que o povo de Deus conhecia o poder do nosso Deus, conhecia a história da geração até chegar Judá, ou atual situação que estava passando neste momento. Ele sabia, e por isso eles não tomavam fé na obra do profeta Jeremias, que ficou em Jerusalém profetizando, e também não se atenderam também com a profecia de Deus através do profeta Ezequiel. Eles não estavam acreditando, mas como que Deus pode destruir se a casa dele está aqui, se o templo dele está aqui? Como que Deus pode destruir? Meu irmão, o nosso Deus é um Deus misericordioso, sim, só que ele é justiça. E a justiça de Deus ia pesar sobre Judá e sobre Jerusalém. Como eu expliquei anteriormente, eles estavam fazendo abominações no templo do Senhor. A apostasia era tomada naquela cidade. Então eles não estavam dando crédito à pregação da palavra do nosso Deus. Então eles não estavam se importando. Não adianta, irmãos, volta a repetir essa frase que eu vou bater muito nessa aula aqui, meus irmãos, que não adianta você ser filho ou filha de um servo ou serva do Senhor. Você precisa ser um verdadeiro adorador na casa do nosso Deus. Amém? Porque naquele dia não é seu pai que vai te entregar as suas obras, não é a sua mãe, mas é eu e você que vai apresentar diante do trono do nosso Deus, e a gente vai entregar a ele as nossas obras. Se elas foram boas, a eternidade vai ser maravilhosa. Se a gente não andar conforme a palavra do nosso Deus, infelizmente a gente não vai encontrar com ele. Então, a cidade de Jerusalém ou a geração de Judá, a cidade de Judá, não estava se importando com isso. Estava olhando para si mesmo, olhando exemplos como a gente traz para o dia de hoje. Eu tenho sangue hebreu, eu sou descendente de Abraão. Como que isso pode acontecer? Eles passaram por uns momentos que o vizinho dele, para quem conhece um pouquinho de história, Israel, aconteceu da mesma forma. O juízo de Deus veio, pesou sobre Israel, e mesmo assim Judá, olhando essa situação da mão poderosa do nosso Deus, mesmo assim eles não estavam acreditando. Começou a cada vez mais a praticar abominações diante de Deus. Amém? Segundo tópico vai falar assim: Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel, né? Há quem se surpreende em ver o nome do Daniel jovem entre dois grandes antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser investigar, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não era israelita. O que acontece? Deus, ele faz uma apresentação ao profeta Ezequiel, relatando através desses 3 homens. Se você pegar a história de Noé, da situação que estava acontecendo lá no início, em Gênesis, e também Jó, da situação que ele viveu, e nenhum deles houve algum questionamento com Deus, mas ao contrário, eles adoraram ao Senhor. A visão do nosso Deus apresentou eles como justo. Entendeu? Então, através disso, Deus relatou que eles eram justos. O que é justo? Sendo justificado pelo nosso Deus. E o Daniel? O Daniel é o mesmo que está na corte do rei Nabucodonosor. Então, Deus, ele deixa Jeremias em Judá. Ele traz para a cidade da Babilônia 2 profetas. Primeiro profeta que a gente vai falar agora, Ezequiel. Ezequiel está profetizando, como a lição diz agora.
E Daniel, ele fica na corte do rei. Então, 3 profetas de Deus estavam ministrando o juízo, primeiro, sobre os habitantes de Jerusalém. Esse é o primeiro alvo. Nessa profecia do profeta Ezequiel, vai falar de uma dupla situação. A primeira, qual vai ser? Judá. Segunda, sobre Babilônia. E Daniel está profetizando sobre a Babilônia, o que vai acontecer com ela. Porque Deus, ele não vai deixar barato nesse momento. Deus vai, sim, pesar sobre Judá? Sim. A justiça de Deus vai entrar sobre Judá? Sim. Só que como a gente lê no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 em diante, fala que Deus, ele vai levar o povo a cativeiro, porém ainda tem uma promessa, que ele fala assim, no final do ano de 70, depois de passar os 70 anos, vou eu trazer novamente, Então Deus, ele dá o juízo, ele fala do futuro, o que vai acontecer com o povo dele, amém? No terceiro subtópico, a gente vai falar aqui sobre o profeta Daniel. A gente vai falar um pouquinho aqui que alguns não acreditam que Daniel esteja nessa listagem. Por quê? Daniel ainda era um moço. Como que ele estaria, entre os patriarcas do povo de Deus? Vamos ler aqui a lição? Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade de Daniel, apresentado nesse trio de justo. São 2 argumentos para explicar não ser o profeta Daniel na Bíblia. Primeiro, o gráfico do nome que Ezequiel emprega, Daniel, não é o como Daniel, usado no livro de Daniel. O segundo fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos, mas muito expositor do Antigo Testamento considera tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois as soletações variantes nunca foram novidade na antiguidade bíblica. Amém? Então, eles, de alguma forma, tentam colocar Daniel, o Daniel bíblico que a gente conhece hoje, que está na corte do rei Nabucodonosor, ele tenta inibir falando que não é, falando que a escrita era diferente, que a forma de expressar é diferente, mas a gente não vê dessa forma, porque Daniel, conforme diz a palavra dele, no capítulo 2, versículo 48 e 49, fala que ele se afastou de tudo aquilo que era impuro diante de Deus. Ele se afastou de tudo aquilo que não pertencia ao nosso Deus. E com isso, com essa base, é referente sim, esse Daniel, conforme o profeta relatou aqui sobre Jó e sobre Noé. Daniel é o jovem que está lá na corte do rei. Amém? Entramos aqui na conclusão, meus irmãos. Vamos ler aqui rapidinho. Concluímos que nessa lição, consideramos que o enfoque da justiça de Deus no discurso do profeta Ezequiel diz a respeito da retribuição divina ao pecado. Importa ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que é a justiça do pecador que crê em Jesus Cristo. Então a conclusão aqui está falando que mesmo o povo mesmo o povo que Deus levantou, se ele não andar segundo a vontade de nosso Deus, a justiça do nosso Deus vai pesar. Diferente da teologia paulina relatada, porque nós somos justificados por Jesus Cristo. Há uma grande diferença. Por que, irmão Luiz? Porque quando a gente se arrepende de verdade, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou falho e eu preciso desse Salvador, a justiça de Cristo toma sobre as nossas vidas e através da justiça de Cristo eu sou justificado. Só que diferente de Judá, que eles tinham uma tradição, tinham um tipo sanguíneo, que é a descendência de Abraão, tinha o tempo e falava que isso não ia acontecer. E Deus não se olha com isso, mas Deus importa que a unidade, a igreja dele seja lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Que
Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando esse canal maravilhoso que cada dia a gente aprende a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.